Vamos ver nesse vídeo algumas coisas que atrapalham a nossa vida com Deus e que nós precisamos prestar atenção. Porque a coisa mais importante para nós deve ser a nossa comunhão com Deus. Nós estarmos perto de Deus a cada dia, conhecendo mais o Deus que nós servimos. E eu anotei 4 coisas que atrapalham a nossa vida com Deus. A primeira delas é o medo. É algo que todos nós temos, né? O medo, ele veio, desde que nós nascemos, ele veio porque ele veio desde lá de Adão. Quando Adão pecou, então, por causa do pecado de Adão, veio o medo. E toda a humanidade recebeu isso, recebeu essa herança, o medo. Porque o medo, ele vem do pecado. E nós já nascemos com o medo. Então, todos nós temos medo. Mas quando nós entregamos nossa vida para Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos fez uma nova criatura. E diz a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus, ele não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Então, nós tínhamos o medo antes de aceitar Jesus, ele fazia parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas quando aceitamos Jesus, o Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Ele mudou a nós, mudou o nosso espírito. Nós não temos mais aquele espírito de temor, aquele espírito de medo que tínhamos antes. Hoje nós temos o espírito de fortaleza. Mas, com certeza, o medo, ele ainda insiste em entrar na nossa vida e ali fazer morada. E nós vemos muitos cristãos com medo. E por que eles têm esse medo? Porque eles deixaram o medo se instalar no seu coração. Porque nós temos que conhecer a palavra de Deus e buscar praticar ela. Nós temos que nos esforçar para praticar a palavra de Deus. Quando diz ali em 2 Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo, então nós temos que não aceitar o medo quando ele vem. Nós temos que declarar isso, nós temos que nos posicionar diante do medo. Porque o medo vai querer tomar o nosso coração, tomar espaço na nossa vida. Com certeza ele sempre vai querer, porque ele já é um dardo maligno, já é porque o nosso inimigo, ele sabe, o diabo, ele sabe que quando nós temos medo, nós estamos deixando medo no nosso coração, nós não vamos ter fé para alcançar o que nós queremos. Porque o medo e confiança, medo e fé não compactuam, não combinam. Então, se nós deixarmos o medo no nosso coração, como é que nós vamos avançar? Como nós vamos alcançar as nossas bênçãos, os nossos objetivos? Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé e medo não combinam. Então, não quer dizer que o medo não vai vir, que o medo não vem. O medo vem, mas nós não podemos aceitar mais ele. Porque hoje nós não somos aquela velha criatura. Hoje nós temos Jesus. Hoje nós aceitamos Jesus. Então, ele mora em nós, ele está com nós com ele. Então, hoje nós não podemos aceitar o medo. E o medo é uma das coisas que atrapalha muito a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. O medo atrapalha muito. Atrapalha totalmente, quer dizer. Atrapalha, porque a pessoa que ela está com medo, até para buscar Deus, ela está buscando, mas ela não está confiando totalmente que Deus vai ajudar ela, que Deus vai atender ela, porque ela está com medo. O medo não deixa a pessoa confiar totalmente, porque o medo traz a dúvida. O medo já traz todos os sentimentos ruins, traz a dúvida. Aí a pessoa ela vai orar, mas ela não vai orar com a certeza que Deus vai buscar ela, que Deus vai abençoar ela, que Deus vai ajudar, que Deus vai mudar a situação. Porque o medo está ali. Por isso, vamos prestar atenção quando o medo vier, querer se instalar no nosso coração, vamos lutar. Lute contra o medo, não aceite o medo. E declare esse versículo.
O Senhor não nos deu um espírito de medo. Por isso que nós vemos tantos não temas na Bíblia. E lá em Isaías 41:10, que é um dos mais conhecidos, que fala, não temas, Deus está falando ali, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus já está dando uma ordem, não temas, não tenha medo. Deus falou isso muito para Josué também, não tenha medo. Se esforce, tenha bom ânimo. Então não é para nós ter medo. E isso ele fala muito, né, lá no Velho Testamento e aqui no Novo. Então ele fala para nós em 2 Timóteo que ele não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor. Então vamos prestar atenção com o medo. Outra coisa que atrapalha muito a nossa comunhão com Deus é o cansaço. Cansaço físico, cansaço mental. E nós entendemos que hoje a gente vê o mundo, a nossa vida está muito corrida. Cada vez tem mais compromissos, mais correria, corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, o trabalho cansativo, chega em casa, faz o trabalho da casa, tem que atender isso, atender aquilo. E o cansaço vem sobre o corpo. Só que nós precisamos prestar atenção, porque nós vivemos num mundo caído. O mundo ele jaz no maligno. E o maligno usa todas essa correria, todo esse estresse, todos esses compromissos para fadigar, para cansar a pessoa, para a pessoa ficar cansada. Ele sobrecarrega as pessoas. Com afazeres, com tantas coisas para fazer, para lá e para cá, e a pessoa fica sobrecarregada, fica cansada. E quando estamos cansados, nós não conseguimos buscar a Deus. Nós não conseguimos ter uma vida constante com Deus. Nós buscamos a Deus, muitas vezes oramos, nem sabemos o que oramos, e às vezes oramos simplesmente por orar ali, mas muitas vezes tão rapidinho que nem conseguimos falar direito com Deus. Então, nós não conseguimos ter uma vida com Deus. Então, o cansaço, ele atrapalha muito a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Então, precisamos prestar atenção, tirar tempo para descansar, separar tempo para nós buscar a Deus, para nós estudar a palavra, né? Ler a palavra, estudar e orar, tirar tempo para ir na igreja. Precisamos tirar o tempo para a igreja, nós não podemos deixar as coisas deste mundo ocupar o nosso tempo de ir na casa de Deus, ocupar o nosso tempo de orar. Então, o cansaço é outra coisa que nós temos que prestar atenção no cansaço, tá? E aí vem aquela palavra de Lucas 10, do 39 ao 42, que fala sobre Marta e Maria, né? Então, aqui está muito claro que Marta, ela estava fadigada, diz a palavra, fazendo muitas coisas, preparando as coisas para Jesus. Ela estava preocupada em fazer as coisas para Jesus. Mas Maria não. Maria estava preocupada em ouvir a Jesus, em aprender de Jesus. E Marta, ela não conseguia parar para ouvir porque ela estava muito afadigada. Então aqui é um exemplo muito claro que o cansaço atrapalha a nossa vida com Deus. E Jesus foi bem claro. Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor, que não vai ser tirada dela, que é ouvir a Jesus, buscar aprender com Jesus, né? E lógico, praticar essa palavra. Então, o cansaço, nós temos que prestar atenção e pedir para Deus, nos ajuda a ser como Maria, não como Marta. Todos nós precisamos pedir isso para Deus, né? Também, outra coisa que atrapalha muito a nossa vida com Deus é brigas. Brigas no geral. Brigas no casamento, brigas na família, brigas com outras pessoas, brigas, discussões. Isso atrapalha a vida com Deus. Porque Deus, ele não quer que nós vivemos com brigas. E isso está lá em 2 Timóteo 2, 23 ao 26, ali fala que nós devemos ficar longe das brigas, das discussões, né, dessas coisas vãs, coisas tolas que não vai nos agregar em nada, que vai nos afastar da nossa comunhão com Deus. E também diz ali que nós não devemos brigar, ali está explicando nessa passagem ali de 2 Timóteo 2, 23 ao 26, está falando ali que nós temos que nos afastar das brigas.
Então, as brigas, muitas vezes, podem acontecer sem a gente querer, mas nós não podemos deixar aquilo ali atrapalhar a nossa vida com Deus. Temos que nos acertar logo com a pessoa, né? Pedir perdão, perdoar e voltar logo à nossa comunhão com Deus. Porque quando estamos brigados, nós não conseguimos ter comunhão com Deus. Não conseguimos levar a nossa vida com Deus adiante. Então nós temos que prestar atenção nisso. A briga atrapalha. Então nós temos que eliminar a briga da nossa vida. Outra coisa também que nos atrapalha a nossa comunhão com Deus é o pecado não confessado. O pecado, um pecadinho que fica escondidinho, é um pecado que a gente pensa ali, um pecadinho que a gente pensa que Deus nem viu, ou se viu, nem levou em conta. Deixa prestar atenção nisso. Porque o pecado ele nos afasta de Deus. E o pecado não existe para Deus pecadinho ou pecadão. Então o pecado ele nos afasta de Deus. Nós precisamos prestar atenção, nós precisamos nos avaliar. O ideal é nós nos avaliar todos os dias. Como é que eu fui hoje? O que eu pensei hoje? O que eu olhei hoje que não deveria ter olhado? O que eu falei que não deveria ter falado? Né? O que veio na minha mente que eu não deveria ter pensado? Então nós temos que nos avaliar. Porque o pecado pode ser aquele mínimo que a gente pensa que não tem diferença nenhuma, que não vai mudar a nossa vida. Aquilo ali, como diz a palavra lá em Cantares, as raposinhas fazem mal à vinha. Então, essas 4 coisas que eu anotei que atrapalham a nossa vida com Deus. O medo, o cansaço, aí também as brigas e o pecado. O pecado está ali escondido e nós não confessamos. Isso ali corrói, isso ali destrói com a vida com Deus. E aí nós temos lá em 1 João, né? Capítulo 1, 1 João 1,9, quer dizer, 1 João 1,9 ele fala, né, que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então nós temos que sempre quando erramos, porque nós erramos, né, quando eu disse ali que o pecado não confessado quer dizer, nós pecamos, nós não temos, todos os dias a gente peca, mas nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. Nós não podemos deixar aquele pecado ali simplesmente se criar na nossa vida. Nós temos que pedir perdão. Então, quando pedimos perdão do nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, vamos prestar atenção nessas coisas que atrapalham a nossa vida com Deus. Porque essa é a parte mais preciosa da nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus. Porque sem Ele nós nada podemos fazer e não vamos conseguir moradia no céu sem a presença dele. Então nós temos que buscar perseverar até o fim para receber a coroa da vida e para manter essa comunhão, essa vida com Deus. Então eu peço que se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas também a entender e a conseguir ter mais comunhão com Deus, ter uma vida com Deus, né, plena. E também eu peço que você deixe seu comentário se você tem algum comentário que eu vou gostar de te responder. Quero te pedir que você conheça o meu primeiro livro, que é um livro digital, meu e-book, Declarações Transformadoras para a Sua Vida, que ali tem palavras poderosas para você declarar na sua vida e para você vencer as artimanhas malignas da sua vida. Você, com as declarações, você vai se fortalecendo na fé e vai eliminando os pensamentos negativos da sua mente. Aqui na descrição eu vou deixar o link desse e-book que você pode ler no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook e vai ser uma bênção na sua vida. Confira ali e adquira o seu. Também quero te pedir que você conheça o meu outro canal, o canal de orações para te abençoar. Também vou deixar aqui na descrição o link. Você vai lá, né, ore comigo lá, assista os vídeos ali, se inscreva no canal, deixe também um comentário. E aqui também na descrição eu vou deixar também tem outros ali, materiais que vão te ajudar no teu crescimento espiritual. E é muito importante nós investirmos na nossa vida espiritual, porque ela é a coisa mais preciosa, né? A nossa vida espiritual, nos alimentarmos, fortalecermos a cada dia. Um abraço,
Até o próximo vídeo. Tchau!